Zaqueu. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro ecumênico de todos os sábados, para ouvir e refletir sobre a importância de nos mantermos fortes e confiantes diante de tudo o que está acontecendo. Mais do que nunca, devemos voltar nossos pensamentos aos propósitos de Deus. Necessitamos de suprimentos para reforçar nossa fé. Quando compreendermos que cada um de nós tem um papel fundamental na humanidade, independentemente do credo religioso, poderemos seguir pelos caminhos apontados por Jesus, do qual tendemos a nos distanciar. Por isso estamos aqui, certos de que tudo passará, menos a nossa fé, amor e esperança. Não vou sofrer porque não faz sentido, nem vou viver por aí perdido, chorando, sempre pela vida chorando. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, ouvintes da Rádio Contraponto, deste programa, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela gloriosa bênção de poder estar levando a sua palavra através deste programa abençoado da Rádio Contraponto. Aqui quem vos fala é o pastor Sebastião, o antigo dialmineiro do Benjamin Constant, ex-aluno, e quero agradecer a Deus mais uma vez por esta oportunidade, agradecendo também os diretores, programadores, todos aqueles que têm cooperado, os produtores, apresentadores, para que nós estejamos juntos nesta tarde maravilhosa. Quero fazer menção do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 1 a seguir, que nos diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam eles junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca
que haviam feito. Amém, meus amados irmãos? Vamos apreciar aquilo que o Senhor nosso Deus está falando conosco nesta tarde, neste momento ecumênico do programa abençoado. Queridos amados irmãos e ouvintes da Rádio Contraponto, nós acabamos de fazer leitura de um texto bíblico que nos relata que o Senhor Jesus Cristo, ele chegou à margem desse lago de Genezaré, que é o mar da Galileia também. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, quando se faz referência ao mar da Galileia, mar de Tiberíades ou lago de Genezaré, nós estamos falando do mar da Galileia. Aleluias. Então, amados irmãos, nós vemos aqui uma cena em que esses pescadores, havendo trabalhado a noite toda, não conseguiram pescar nada. Eu creio até que eles já estivessem desanimados, já pensando o cansaço de uma noite de trabalho, pescando em mar e não conseguir pescar nada, estavam ali lavando as suas redes para ir para casa tristes porque não conseguiram nada. Amados irmãos, eu não sei quanto tempo vocês têm esperado a sua bênção. Não sei quanto tempo você tem esperado a sua cura, a sua libertação, a libertação do seu ente querido, do seu filho, da sua filha que está envolvido com drogas e com outras coisas que depreciam a pessoa humana. Mas desta tarde eu quero dizer para você que o nosso Deus mostra para nós um caminho de libertação, um caminho de vida, um caminho de prosperidade, um caminho de bênção, de saúde, que é o caminho da palavra do Senhor nosso Deus. Quem é esta palavra? Esta palavra nós vamos olhar no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 6. Ele diz para nós ali, Jesus falando com seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós sabemos, amados irmãos, que o nosso Deus, ele está no seu trono ali no céu, esperando por nós. Mas muito ouvimos dizer que todos os caminhos levam a Deus. Mas quando ouvimos o próprio Deus encarnado na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Não é o pastor Sebastião que está dizendo isto. É o próprio Espírito Santo que inspirou o apóstolo João para escrever isto no seu Evangelho, ali no capítulo 14, versículo 6. Então o Senhor Jesus Cristo é o caminho. Vale a pena nós estarmos em obediência a Ele, porque eles trabalharam a noite toda e não conseguiram nada. Mas quando Pedro ouve a ordem do Senhor Jesus, faze-te amar alto. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui o Senhor está dizendo para nós, se estamos indo para o mar alto, para alto mar, nós estamos distanciando das coisas desta terra. Eu faço o convite para você nesta tarde. Deixemos um pouco as coisas deste mundo de lado. Vamos olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele que derramou o seu sangue vivo ali na cruz do Calvário para dar vitória para mim e para você. Nós vemos o resultado da obediência da palavra de Deus quando Pedro diz para o Senhor Jesus: havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, nada pescamos, mas porque o Senhor manda, eu vou lançar novamente a minha rede. Querido, eu não sei quantas vezes você tem tentado, mas volta a tentar novamente. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia nesta palavra que está sendo mencionada nesta noite. Oh, não olhe para as dificuldades, procure distanciar dessas coisas e venha para os pés do Senhor Jesus Cristo e entregue o seu coração, a sua vida ao Senhor, porque a palavra de Deus nos revela ali no Salmo 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Olha que palavra maravilhosa. Alegre-se, fique feliz no Senhor e Ele vai preencher aquilo que você precisa. Fiquem com Deus, meus amados irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou. Boa noite, caros rádios ouvintes da Rádio Contraponto. Estamos aqui mais uma vez com mais um encontro ecumênico. Eu, José Antônio, da cidade de Rio Real, Bahia. Tenho o prazer de mais uma vez estar com vocês aqui para juntos partilharmos a palavra de Deus, a qual já os convido a pegar em 2 Reis 20, de 1 a 11. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo. Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero
é que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acás. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados irmãos, esse texto, embora seja um pouco longo, mas tem uma simples lição, duas simples lições e uma pergunta. O que você faria hoje se Deus chegasse para você e anunciasse que você estaria pronto a morrer? Você estaria preparado? Ou você preferia ir para o caminho mais difícil, como o profeta Isaías indicou ao rei Ezequias? E a outra lição é esta. A gente, para ganharmos a aprovação de Deus, muitas vezes precisamos passar por caminhos difíceis. Por isso que aqui no Evangelho de Mateus, eu vou até pegar para vocês, para iluminar essa leitura, Jesus vem dizer lá no discurso do Sermão da Montanha, no capítulo 7, 13 a 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. Se a gente for pegar o Antigo Testamento, nós vamos ver que muitos, até mesmo dos reis que governaram Israel, se perderam do caminho do Senhor, porque eles buscaram ir pelo caminho, digamos que fácil. Eles preferiram seguir os seus próprios caprichos, não os caprichos do Senhor, não os interesses do Senhor. Nós precisamos, o que Deus hoje quer convidar para cada um de nós, em primeiro lugar, que além de a gente nos entregarmos aos cuidados dele também, que no momento em que precisarmos chorar, que nós choremos, porque ele há de acolher as nossas lágrimas. Ele mesmo disse ao profeta Isaías que havia visto as lágrimas do rei Ezequias e em resposta lhe daria a cura. E também nós vemos um lado muito interessante, que é o lado da intercessão também. Deus não somente ouviu a voz daquele pobre sofredor, daquele pobre frágil, daquele pobre pecador. Ouviu também uma intercessão. Ouviu a intercessão de outro homem escolhido por ele, que o próprio Deus havia escolhido para fazer o bem ao povo, sendo vigia dele para o povo, indicando os caminhos dele para o povo. E assim também Deus quer escolher a cada um de nós. Que nós possamos também optar por essa parte difícil, que a gente possa escolher como o rei Ezequias escolheu. Que a escada volte 10 degraus. Qual é o degrau que a gente precisa hoje pedir a Deus que volte atrás em nossas vidas? O que é que a gente também precisa consertar? O que é que está de errado em nossas vidas que a gente precisa entregar aos cuidados do Senhor? Entregar também a intercessão, claro, nós católicos, de modo particular, entregarmos a intercessão dos santos e particularmente a Virgem Maria e pedir que ela interceda a Deus para que conserte na nossa vida. No Antigo Testamento, aqueles que passavam por situações semelhantes a que o rei Ezequias passou se entregavam a Deus, mas recorriam também à intercessão dos profetas, à consulta de Deus através dos profetas. Como nós vemos aí que o profeta Isaías, além de acompanhar a trajetória de toda a perseguição que o rei Ezequias vivera por causa do rei da Assíria, dos assírios que queriam invadir Jerusalém, o rei Ezequias também foi um instrumento do Senhor para o rei Ezequias. E nós observamos também, se a gente fosse pegar o capítulo anterior, 19 de 2 Reis, que os insultos que os assírios fizeram contra os judeus em Jerusalém e contra o rei Ezequias, não foi contra ele. Deus tomou os insultos para ele. Deus tratou o rei Ezequias como uma menina dos olhos dele. E quer tratar a cada um de nós, mas claro, se a gente também
e escolhermos andar no caminho que Ele quer que andemos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. A todos, uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou. Olá, amigos da Contraponto. Eu sou Francisco de Assis, do Rio de Janeiro, e é um prazer estar falando mais uma vez no programa Encontro Ecumênico. Eu até quero me felicitar com a associação e com a rádio, pois eu pude ver que já tem, inclusive, alguns dos nossos programas disponibilizados no YouTube, através do canal da nossa associação. E isso é muito bom, né? A gente saber que o nosso programa ganha mais expansão. E nós até ousaríamos dizer, e eu pediria perdão aqui a Marquinhos, a Valdenito, a Algera, são meus amigos legais, que esse nosso programinha foi uma ideia muito boa, uma ideia que a gente crê ter sido inspirada por Deus aos diretores. É um programa despretensioso, mas eu ousaria dizer que ele seja um dos programas mais ouvidos da rádio, viu? Pela repercussão que a gente tem tido, pelos testemunhos que a gente tem ouvido, a gente vê, e agora então no YouTube, a gente sente ainda que se pode ampliar mais a audiência desse programa. E eu também nós recebemos no áudio do Marcos Valério, que foi enviado para todos os que falam aqui nesse programa, que existe um pensamento da direção da Rádio Contraponto, no sentido de que esse programa de que esse programa permaneça na grade da programação da rádio depois da pandemia, dada a aceitação que ele tem tido. Quer dizer, eu estou aqui cometendo aqui um furo, quiçá uma imprudência, mas eu me responsabilizo por ela, porque não tem, na verdade, assim, né? O máximo que poderia acontecer era me banir do programa. Com isso, o Marcos Valério e o Valdenito, eles teriam, na verdade, um ganho, um lucro, né? Na verdade, né? Era mais uma forma de eu ajudar a Rádio Contraponto, era mais uma forma de eu ser útil à Rádio Contraponto, né? Mas há um pensamento da rádio sobre isso, e a gente, sabendo, né, da audiência que a gente tem tido junto ao nosso segmento, a gente se lembra do professor Carlos Torres Pastorino. Ele escreveu o livro Minutos de Sabedoria. Um livro muito famoso, best-seller, que eu acho que é dos anos 50. Eu até tenho esse livro aqui. Eu pensei até em consultá-lo, mas eu não vou consultar, não. É um livro maravilhoso, um livro que é lido por adeptos de todas as religiões. E no prefácio ou na apresentação desse livro, o professor Carlos Pastorino, ele fala que são livros assim de pensamentos, um livro de bolso que contém pensamentos e orientações para várias situações da vida, falando de otimismo, falando na fé do poder superior, falando das forças criadoras que nós trazemos em nós, né, nos exortando à simpatia para com os outros, ao otimismo. Um livro muito bom. Ele não é um livro que está ligado a essa autoajuda que eu diria que mais barata, uma autoajuda que às vezes prescreve posturas mirabolantes para as pessoas, apoiadas assim em frases, em orientações mais ou menos prontas, mas um livro de mais profundidade no nosso ver. E na apresentação, ou o prefácio desse livro,
Ele fala, né, o professor Carlos fala que ali ele não está trazendo nada de original, mas que ele está resgatando verdades muito antigas que fazem parte do grande acervo de sabedoria espiritual da humanidade, que está contido, inclusive em seus diversos compêndios. Enfim, então ele fala isso e ele diz uma coisa que me serviu como uma grande lição na vida. Que se aquele livro tivesse contribuído para alertar sobre essas grandes verdades uma pessoa que fosse, ele daria por concluída, ele daria por cumprida o objetivo dele em escrevê-lo. E eu acho que é assim que eu me sinto com relação a esse programa da Contraponto, né, no dia em que eu falo. Se realmente puder saber que essas minhas simples e humildes palavras, ao longo de quanto tempo, hein, Aninha, Ana Regina? Acho que de 6 meses, talvez. Não sei, porque eu não sou muito bom para acompanhar essas coisas. Eu daria assim por cumprido esse objetivo e daria por uma grande oportunidade que eu tive, que contribuiu muito então para o meu próprio melhoramento, o poder ter falado e ter influído de maneira positiva, né, em uma pessoa que fosse. É muito, muito bom isso, muito contente. Tomara que o nosso programa tenha mesmo prosseguimento e que ele seja, na verdade, um divisor de água no sentido do compromisso que a gente assuma uns para com os outros, de estarmos juntos, de estarmos próximos. Talvez nós precisamos de uma pandemia para aprender, mas eu tenho certeza que muitos dos nossos amigos que participam desse programa já tinham em mente essa verdade de que nós precisamos nos unir, de que nós precisamos estar juntos, né? E a gente cumpre isso nesse programa. Eu quero também, gente, compartilhar com vocês a alegria que eu estou tendo de ter recebido agora no último dia 22, agora, né, do mês que termina, mês de julho, de ter tomado a segunda dose da vacina, né? Então eu já estou tecnicamente imunizado, se bem que se fala, já se estuda, inclusive, aí a possibilidade de terceira dose de algumas vacinas, e já se fala em terceiras doses, mas de qualquer maneira o passo preliminar, né, o passo imprescindível detectado pela ciência, eu já pude dar. Não o ideal da população, mas uma parte já foi vacinada e nós começamos a sair gradativamente dessa fase. Agora mesmo, um pouquinho antes de gravar esse programa, eu ouço falar que inclusive São Paulo já começa a anunciar o fim, a proximidade do fim das medidas restritivas, das medidas de isolamento, e a gente vai saindo disso, mas que a gente aprenda o que na verdade a lição que nos foi dada, de nos atermos ao sentido da vida, de procurar deixar de pensarmos somente em nós. Então, Pai, amado Pai, nós te agradecemos e te pedimos que nós, na verdade, valorizemos o aprendizado que nós estamos tendo e que nós possamos nos tornarmos criaturas menos vis enquanto humanidade, possamos nos tornar menos vis, mais solidários, mais altruístas, mais sensíveis ao que se pode passar com o nosso semelhante, principalmente ante a tantas perdas que nós tivemos, que nós possamos nos tornar mais empáticos, mais capazes de nos colocar no lugar do outro, mais capazes de ouvirmos com os olhos do coração,
naturalmente também procurando nos dedicar a grandes obras, a grandes conteúdos, a conteúdos engrandecedores, quer nas ciências, quer nas crenças, quer nas artes, que nós possamos então contribuir contigo, Senhor, neste momento que só foi e só tem sido para o nosso engrandecimento, e que nós possamos fazer a nossa parte, no sentido de sermos então copartícipes da tua obra de engrandecimento de nós todos, como indivíduos e como coletividade. Que a paz esteja com todos. Nosso encontro se encerra neste momento, mas estaremos à disposição no e-mail batepapomusical98@gmail.com. Até o próximo sábado e tenham todos uma boa noite. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. E continue conosco nesse clima de ecumenismo.